Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ter a bondade de sentar-se. Queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Clara e São Francisco, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais desta paróquia. Hoje a liturgia nos convida a meditarmos, a refletirmos sobre a vigilância. Nós precisamos estar vigilantes, atentos, porque o Senhor pedirá contas e, sobretudo, nós precisamos estar prontos para este encontro definitivo. Às vezes nós podemos pensar a grande realidade, vai chegando o fim do ano e, sobretudo, o fim do ano litúrgico. Justamente as leituras, o Evangelho, vem falar sobre esta segunda vinda de Jesus. E é justamente sobre a realidade da parousia, o fim dos tempos. E nós precisamos, portanto, estar atentos em nossa vida de fé, de cristãos, precisamos estar atentos nessa realidade. Vivermos, não no sentido de que vamos ser eternizados neste mundo, mas nós somos, de fato, passageiros, somos cristãos da eternidade. E como cristãos da eternidade destinados ao céu, o Senhor sempre vem nos falar que Ele virá, uma segunda vinda. Ele já veio a primeira vinda para nos ensinar como amar, como justamente praticarmos a caridade para com o nosso próximo. Mas agora Ele virá para julgar os vivos e os mortos, como nós professamos em nossa fé. Creio no Espírito Santo, na ressurreição da carne. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos viver neste mundo na certeza de que o nosso encontro é o encontro definitivo com Deus. Por isso, hoje São Paulo nos alerta, nos chama a atenção justamente a realidade deste pecado que entrou no mundo por um homem. E também por um homem veio a graça da salvação. Nós, como redentorista, chamamos da redenção. Por isso, amados irmãos e irmãs, aonde superabundou o pecado, ali superabundou a graça. O que nosso Senhor, que São Paulo está querendo dizer isso para nós? A grande realidade, aonde ali habitou o pecado, e quando nós temos esta abertura para a graça de Deus, para vivenciar a misericórdia de Deus, ali superabunda a graça do Senhor Redentor. Por isso, nós precisamos dia após dia estarmos desvinculados, desenraizados da nossa vida de pecado. Sabemos, somos frágeis, pecamos, falhamos, somos débeis. Mas a grande realidade que o Senhor diz, se você reconhece pecador, se você reconhece o seu pecado, a sua miséria, ali superabunda a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é muito maior, é copiosa a redenção do Senhor. Por isso, precisamos dia após dia vivenciar esta graça, vivenciar esta misericórdia. E por isso, nós escutamos no Evangelho de hoje. Ao longo de toda esta semana, bem como também semana passada, estamos escutando o Evangelho de São Lucas. São Lucas que fala intrinsecamente e, sobretudo, sobre a misericórdia. E por isso, hoje nós escutamos sobre esta realidade da vigilância. Se nós estamos vigilantes para um encontro definitivo com o Senhor. Quantas vezes nós vivemos neste mundo, pensamos que seremos eternos neste mundo,
Seremos semente que vamos dar, ou seja, ser plantadas para dar outros frutos neste mundo, que não vamos morrer. E a grande realidade, nós somos seres finitos, somos seres passageiros neste mundo, e precisamos ser contemplados e olhar para esta realidade, sobretudo, da graça do Senhor, que vem ao nosso encontro. Por isso, Jesus fala da realidade da vigilância, de estarmos com as lâmpadas acesas, estarmos, sobretudo, com as nossas velas, como nós podemos relembrar das 10 jovens, as 5 previdentes e as 5 imprevidentes, que caminhavam indo ao encontro do Senhor. No entanto, tinham 5 que eram previdentes e 5 que não eram previdentes. E às vezes nós podemos estar vivendo neste mundo como essa realidade. Porque muitas das vezes o que nós pensamos? Nós temos a graça de vivenciar, de viver, de experimentar a misericórdia do Senhor hoje. Mas o que eu digo? Não, amanhã eu confesso. Não, amanhã vem a minha conversão. Amanhã eu mudo de vida. Mas você tenha plena certeza de que amanhã você estará vivo sobre este mundo? E se o Senhor hoje te chamar para este encontro definitivo? E hoje é justamente o dia que o Senhor faz para nós. É o dia da salvação. Por isso nós precisamos dia após dia estar mais atentos, sedentos por esta graça. E nessa grande realidade de estarmos sedentos, sobretudo desejosos dessa graça, vivê-la hoje, não deixar para amanhã. Por isso precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. E como se faz para manter essas lâmpadas, essas velas acesas? Esta vela que o Senhor fala é a fé. Será que de fato vocês têm vivido como verdadeiro cristão a sua fé que um dia você recebeu nas águas do santo batismo pelo seu pai e pela sua mãe, pelo seu padrinho e pela sua madrinha? Será que de fato temos dado um belo testemunho de cristão do que é ser de Deus, ser entregue à vontade de Deus no mundo em que nós vivemos, na correria do nosso dia a dia? Porque o que o Senhor nos pede é justamente essa vigilância. E esta vigilância nós só conseguiremos, na realidade da fé, por meio da oração. Por isso, precisamos, dia após dia, manter a vela acesa da nossa fé por meio da oração. Por isso que a oração, ela não pode ser justamente uma realidade de que eu rezo quando eu me sinto bem, ou eu busco a oração quando eu preciso. A oração não é quando eu preciso. A oração é justamente como a realidade do arroz e do feijão que nós comemos todos os dias. Nós nunca enjoamos de comer arroz e feijão. E a realidade, justamente da oração, é a mesma. É nutrir a nossa fé. É manter de pé, manter acesa a chama da nossa fé. Por isso nós precisamos rezar quando necessitamos e, sobretudo, quando nós não pensamos ou queremos rezar. Nos colocar em atitude de oração. Pedir ao Senhor sempre a graça da fortaleza. Estamos vivenciando o ano da esperança. E, vivenciando este ano da esperança, essa esperança tem um nome. Essa esperança, ela é viva. E qual é essa esperança? Jesus Cristo. Como eu e você temos vivido esta realidade da esperança na pessoa de Jesus Cristo na minha vida, Ele tem sido o tudo na sua vida? Ele tem sido o fundamental na sua vida? Por isso, amados irmãos e irmãs, para manter viva, acesa, a chama desta esperança, que é o próprio Jesus, precisamos diariamente rezarmos. E aqui concluo com a grande realidade que nos ensina a Santa Mãe Igreja. Celebrando hoje esta missa votiva
à Virgem Maria, eu não poderia deixar de falar das nossas 3 devoções que a Santa Igreja ensina, as 3 devoções brancas. Não sei se vocês já escutaram, mas nós precisamos e temos essas 3 devoções brancas na Santa Igreja. A primeira é justamente a Eucaristia, o nosso amor à centralidade daquilo que nos mantém de pé. Será que de fato nós buscamos a Eucaristia com este firme propósito de nos mantermos centralizados na pessoa de Jesus Cristo? A primeira devoção branca, a Eucaristia. E precisamos ter essas devoções na nossa vida, porque Cristo deve ser o centro da nossa fé, deve ser o centro da nossa vida cristã. Muitas das vezes, dos problemas que passamos, Cristo deve ser o centro. Se o Senhor é o centro da sua vida, das suas dificuldades, dos seus problemas, você nunca vai abaixar a cabeça, mas sim terá força para ir adiante. Desta forma, temos a segunda realidade da devoção branca à Virgem Maria. Justamente esta fiel intercessora, que sempre está intercedendo por nós. Quantas vezes nós precisamos de uma graça, de uma bênção, e muitas das vezes nós, enquanto filhos, precisamos de uma ajuda, precisamos de um auxílio, e este auxílio é justamente a Virgem Maria. Gritamos, e nós como cristãos, precisamos ter sempre o nome da Virgem Maria em nossos lábios. Quando passamos por um apuro, quando passamos por alguma dificuldade, clamarmos, gritarmos à Virgem Maria: mãe, me socorre, mãe, intercede por mim. Mãe, eu passo por essa realidade, o meu filho está passando por essa realidade. Clamar a intercessão da Virgem Maria. E por último, uma devoção também, a grande realidade da devoção ao Papa. Porque ele é o vigário de Cristo, por isso ele se reveste de branco. As suas vestes papais são brancas. E nós precisamos ter justamente essa devoção branca. Por quê? Porque ao Papa nós devemos a nossa obediência. E será que de fato nós estamos sendo obedientes o que o Santo Padre pede, ensina a cada um de nós como filhos? Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos, através dessas 3 devoções, pedir a centralidade de Cristo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Talvez aquela dificuldade que você passa. Nós estamos aqui, justamente com o Terço dos Homens. Este movimento bonito, sobre o mundo, sobre todo ao nosso Brasil. Tantas famílias restauradas e resgatadas por meio do Santo Terço. E justamente por meio dessa devoção branca, tantas famílias já foram resgatadas, já foram salvas. Vidas foram justamente libertas por meio do Santo Terço. Segunda devoção, a Virgem Maria, ela que intercede. E assim eu digo para vocês abertamente, a grande realidade que também nós precisamos ter este pedido de intermédio da Virgem Maria. Quantas vezes eu tive dificuldade, amados irmãos e irmãs, fui ordenado sábado, mas a grande realidade, no meu período vocacional, eu tinha um entravamento com o meu pai. Não conversava tanto com o meu pai. E foi a partir, e dentro do Terço dos Homens, que eu pude vivenciar, experimentar esta graça abundante que São Paulo diz na primeira leitura. E fazendo essa experiência da graça, do amor redentor, justamente eu tenho hoje esse diálogo amoroso. Eu tenho hoje essa liberdade para com o meu Pai, de amá-lo sem medidas e sem reservas. E por último, a obediência ao Papa. Remete a nós também a nossa obediência à Santa Mãe Igreja, aos nossos pastores, aos nossos bispos, ao nosso pároco.
esta obediência, amados irmãos e irmãs, agora falando diretamente a vocês enquanto família. Se nós conseguimos viver esta obediência ao Papa, nós também saberemos viver esta obediência na família. Não tendo o outro como alguém, algum rival que só manda e eu só tenho que obedecer. Mas esta obediência, muitas das vezes, ela é aberta. Eu falo, o outro escuta, não vira aquela certa maneira de brigas, discussões em casa, mas sim uma obediência, de que muitas das vezes é preciso eu escutar, o outro falar. Quando o outro se cala, o outro, portanto, fala. Obedecer. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos a intercessão da Virgem Maria, peçamos a intercessão de Santa Clara e São Francisco, que tanto nos ensina e nos ensinou a realidade da obediência. Uma obediência justamente sincera, livre, a partir da vivência da pobreza. Que nós também possamos ser pobres. E esta pobreza evangélica que falamos é uma vida simples, austera, sem querer ostentação, mas viver a nossa humildade de vida, aquilo que temos e somos. Viver esta pobreza evangélica é viver os ensinamentos do Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No altar de Deus, depositemos tudo o que temos e somos, cantando. Todos de pé para recebermos a procissão das oferendas. Já desponta entre os montes a luz do sol, e nascerá a nós o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar o sacrifício de em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Cultivando essa terra, a ti virá do suor de nossas mãos o que de melhor nasceu. Eis os frutos que colhemos, o vinho e pão que se converterão no sacrifício de em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Já desponta entre os montes a luz do sol, e nascerá a nós o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar o sacrifício de
Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, o sacrifício do altar, a nós se perpetuará. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, o sacrifício do altar, a nós se perpetuará. Cultivando essa terra, a ti virá do suor de nossas mãos o que de melhor nasceu. Eis os frutos que colhemos, o vinho e pão que se converterão no sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, o sacrifício do altar, a nós se perpetuará. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, as nossas oferendas e transformai-a em sacramento de salvação, pela qual sejamos inflamados com o mesmo amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e mereçamos ser associados com ela mais estreitamente na obra da redenção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes, Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo.